Fala galera, aqui é o Cifa, meu tipo de personalidade é ESTP e hoje eu tô aqui de volta para gravar mais um vídeo de personalidade para vocês. Vamos falar um pouco do tipo de personalidade INFP. Vou falar algumas características aqui desse tipo e para você identificar elas em você mesmo ou em alguém que você queira descobrir o tipo sem precisar de teste de personalidade. Bora! Bom, a primeira característica que eu posso falar sobre esse tipo de personalidade é que ele é muito responsável com as coisas que podem acontecer, com as possibilidades do futuro, principalmente com aquilo que as outras pessoas desejam fazer. Então, esse tipo de personalidade, ele tem uma facilidade em captar as intenções das pessoas, saber onde elas querem chegar, como elas querem chegar e principalmente quais são as consequências dessas escolhas, dessas decisões das outras pessoas, como elas impactam o próprio INFP. Então, o INFP é aquele tipo de personalidade que ele vai estar sempre avisando, né? Ele vai estar sempre sendo o máximo responsável possível com as consequências do que pode acontecer, né? Então, ele vai sempre pensar nas possibilidades, mas ele vai pensar nas possibilidades não é igual um ENFP, por exemplo, que é muito otimista, que ele pensa em várias possibilidades, ele tenta sempre pescar as melhores. Do ponto de vista do INFP, as principais possibilidades são sempre as mais pessimistas, são sempre, né, ele está sempre mais atento naquilo que pode acontecer de pior. Não que ele tenha medo, mas que ele entende que toda atitude tem uma consequência futura. Então, ele é aquele tipo de pessoa que ele observa muito onde as pessoas querem chegar, as intenções, e ele analisa o que pode acontecer com essas pessoas. Tanto é que, do ponto de vista dele, é muito difícil ele tomar decisões sobre si próprio, sobre o próprio futuro. Ele fica, às vezes, muito preso. Como ele observa que as pessoas não dão a mínima para as consequências das atitudes delas, ele vê as pessoas sendo muito irresponsável com o futuro delas, ele acaba ficando receoso de tomar as próprias decisões, né? Isso acaba tornando o INFP uma personalidade que tem dificuldade em saber o que quer para o futuro. Muitas vezes você vai perguntar para um INFP o que você vai estar fazendo daqui 5 anos, por exemplo, o INFP ele não vai saber, ele vai pensar em várias possibilidades, ele vai ficar um pouco receoso de escolher uma só, que vai trazer alguma consequência. Para o INFP, ele analisa mais o coletivo, onde as pessoas vão chegar no coletivo. É um tipo de personalidade que é muito ligado à pessoa. A prioridade do INFP, diferentemente de um INTP, por exemplo, são as pessoas. Como a sociedade poderia ser melhor. Então é um tipo de personalidade que ele analisa muito do ponto de vista da sociedade, dos grupos que ele faz parte. Ele quer cooperar, ele quer cooperar, ele quer se sentir parte da sociedade, ele quer se sentir parte das comunidades que ele está, seja no trabalho, seja nos projetos pessoais dele. Ele quer vestir a camisa e ele quer transformar, ele não quer que as coisas sejam como são. Ele pensa sempre nas possibilidades de como pode ser melhor e principalmente nas consequências do que pode acontecer com determinadas decisões. Ele está muito atento ao metafísico, ao que ainda não aconteceu. Outra característica que a gente pode mencionar sobre o INFP é que ele é um tipo de personalidade que ele leva muito a sério os valores dele, né? Ele adota valores que tenham a ver com a identidade dele. Então, esse tipo de personalidade ele tem um grande potencial criativo. Por quê? Porque ele quer colocar todas as emoções, todos os sentimentos dele em tudo que ele faz. Você poderia até dizer que o INFP ele é o tipo de personalidade mais autêntico que tem, que ele não deixa de colocar aquilo que representa mais ele em tudo que ele faz, em tudo que ele fala. Inclusive, não só as coisas boas, mas também ele tem uma grande capacidade de colocar aqueles sentimentos ruins dele nas coisas que ele faz, que não necessariamente é uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa dependendo da ocasião. Então você pode sempre contar com a autenticidade do INFP. E como ele é esse tipo de personalidade que leva muito a sério, ele tem muito orgulho dos valores dele, que inclusive pode até tornar esse tipo de personalidade pouco maleável, né? Por quê? Porque ele
ele observa os valores dele, ele leva a sério, ele tem muito orgulho dos valores dele, ele coloca isso sempre à frente. A identidade dele está sempre à frente. Só que isso que acontece, isso causa que ele tenha uma incerteza em relação aos valores de outras pessoas, porque ele observa da seguinte maneira: eu sou tão orgulhoso com os meus valores que às vezes eu coloco isso na frente. Então ele espera que as outras pessoas façam o mesmo, e ele sabe, né, que nem sempre isso é uma coisa boa, que isso pode acarretar num determinado tipo de egoísmo. Então ele observa as pessoas sempre com essa desconfiança, com essa incerteza, né? Ele acha que as pessoas são más por natureza, ou que são falsas. Então, e também, muitas das vezes, ele não tenta saber a realidade dos fatos, a verdade, né? Então, por vezes ele julga o caráter das pessoas com base no próprio caráter dele. E nem sempre o caráter dele é o melhor. Então, o INFP, com o passar do tempo que ele vai desenvolvendo os valores dele, ele vai ganhando uma capacidade melhor de julgar os valores de outras pessoas. Mas, se o INFP não se desenvolveu bem, experiência suficiente para desenvolver bem a identidade dele, ele acaba julgando e nivelando por baixo as outras pessoas. Então, se você conhece uma pessoa que julga muito logo de cara, né, os valores de outras pessoas, taxa as pessoas de más ou as pessoas de boas muito rápido, sem conhecer muito bem a pessoa, esse tipo de personalidade pode ser INFP. O lado bom disso é que o INFP é muito idealista. Então, a gente volta para aquela questão do futuro coletivo. Ele quer transformar, ele quer ter um impacto positivo nas comunidades em que ele faz parte. Então, isso pode ser usado também como uma coisa boa para o desenvolvimento do INFP, porque quanto mais ele cria incertezas em relação aos valores das outras pessoas, mais ele vai esculpir os próprios valores dele, que vão servir de exemplo para as outras pessoas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. O INFP, ele tem essa importância de esculpir valores. Mesmo que ele esteja, na verdade, esculpindo os próprios valores, esses valores do INFP vão servir como modelo de outras pessoas, desde que ele não se deixe levar pelo egoísmo, porque o INFP, às vezes, ele coloca sempre só ele, e sem levar em conta as outras pessoas. Então, esse é um desafio para esse tipo de personalidade. Uma terceira característica que a gente pode falar sobre o INFP é que ele tem muito medo de como as pessoas enxergam ele. Ele tem muito medo da reputação dele, ele tem medo dos comentários que as pessoas fazem sobre ele. Então, esse tipo de personalidade, muitas vezes, ele se deixa desviar do que é importante, ele se deixa se levar dos objetivos dele, das coisas. Primeiro que ele tem aquela dificuldade em saber o que ele quer. E aí, quando ele se coloca num projeto, ele se coloca numa situação nova, com novas pessoas, ele tem muito medo do que as pessoas vão falar dele, se as pessoas vão julgar. Inclusive, quando as pessoas julgam efetivamente o trabalho dele, ou julgam a identidade dele, isso afeta demais o INFP. É uma coisa que realmente tira esse tipo de personalidade do sério, é receber críticas, e o pior de tudo é que ele não sabe distinguir se aquelas críticas são verdade ou não, porque ele não analisa as coisas do ponto de vista de se isso é verdadeiro ou se é falso. Ele analisa as coisas do ponto de vista de bom ou ruim, de como ele valoriza aquilo. Conforme eu falei na característica passada, está sempre fazendo esse balanço interno do que é bom, do que é ruim, do que ele considera a identidade dele, do que não, dos valores. Então, isso afeta demais o INFP. Inclusive, é uma das formas de chantagear um INFP, é você fazer alguma coisa que possa prejudicar a reputação dele, que possa colocar ele para baixo do ponto de vista dos outros. Então esse é um outro problema que o INFP tem, porque ele se deixa muito levar por essas coisas, pelos comentários das pessoas, e pessoas que às vezes a gente sabe que, né, não querem o bem de ninguém. A gente vê, por exemplo, na internet, tanto de comentários maldosos, né, que as pessoas fazem em relação a qualquer coisa. Qualquer coisa as pessoas vão lá, criticam, xingam, falam mal. Então isso afeta o INFP de uma forma muito forte. E somente quando ele aprende a lidar com isso, que ele pode seguir em frente com os projetos dele, que ele pode ser uma pessoa mais diligente. Porque o INFP, ele tem isso dentro dele. Quando
ele leva muito a sério as coisas que ele faz. Ele tem essa capacidade de diligência, no sentido de levar a sério, de tocar, de cobrar para melhorar as coisas, principalmente quando tem a ver com idealismo, né? Com a sociedade, com as comunidades que ele faz parte. Ele se torna muito diligente. O problema é que ele não suporta críticas, tudo que tem a ver com reputação. E principalmente quanto mais o INFP é egoísta, quanto mais ele só pensa nele mesmo, mais essas críticas vão pesar para ele. Então a chave para o desenvolvimento do INFP nesse sentido é tentar depurar as críticas, saber o que é verdade, o que é falso, saber o que realmente se leva em consideração e o que não se leva. Isso pode ser feito com a ajuda de outras pessoas também. Então, estão falando tal coisa de mim, será que é verdade? Então, requer muita humildade da parte do INFP, ele saber fazer esse balanço do que é verdade e do que não é, das coisas que falam em relação a ele, principalmente quando tem a ver com a internet. É muito complicado. Uma quarta e última característica do INFP é o apego que ele tem a determinadas experiências que ele vive. Muitas vezes esse tipo de personalidade ele acaba se apegando a algumas experiências que ele tem, que ele teve, que ele considera como boas experiências. E ele passa a maior parte do tempo sonhando com essas experiências que ele teve e nas possibilidades de como elas podem ser diferentes, como elas podem se repetir. E o problema disso é que ele deixa de levar em conta a realidade, deixa de levar em conta o que está acontecendo, né, efetivamente, se, por exemplo, ele quer reviver uma situação que ele teve com alguém ou em algum lugar, ele acaba não pensando se a realidade do momento é outra, o que concretamente da realidade mudou, porque ele mantém essa perspectiva de pensar sempre ou muito no passado, no que ele já viveu, e principalmente em como ele pode reviver determinadas coisas de diferentes modos. Então ele pensa sempre muito passado e futuro, mas o agora, ele tem um problema com isso. O que está acontecendo agora? Qual a realidade concreta? Porque a realidade sempre se impõe. Essa é uma lição que o INFP ele aprende com muita dificuldade. Ele sofre muito com relação a isso com o passar da vida dele, porque ele nunca presta atenção no agora, no que está acontecendo aqui e agora. Por exemplo, você não pode fugir da realidade porque ela sempre vai se impor. Se você tentar ignorar uma pandemia, ou se você tentar ignorar uma crise econômica, você não vai conseguir, porque a realidade ela sempre vai se impor em você, ela sempre vai se impor de forma muito firme. Então, se você fingir que a pandemia não existe, ela não é que ela vai deixar de existir, ela vai te impactar quando você menos esperar. Uma crise econômica, por exemplo. Então o INFP ele tem muita dificuldade em fazer esse balanço do que está acontecendo agora, da realidade concreta. Né? A gente vê muito na internet que o INFP é o tipo sonhador, que sonha. Isso é positivo porque ele consegue ser mais criativo, ele consegue imaginar possibilidades de melhorar as coisas, principalmente a sociedade, as comunidades que ele vive, conforme eu falei anteriormente, mas também tem esse problema, onde ele vive no mundo da lua e quando ele menos se espera, ele é esmagado pela realidade concreta. Então, isso é uma coisa a se ficar atento, né? O INFP tem que ficar atento. Essa é uma lição muito importante para o INFP. Então, se você tem essa dificuldade, ou se você conhece alguém que tem essa dificuldade com a realidade concreta, com aqui e agora, provavelmente essa pessoa é INFP. Bom, então por hoje é isso. Espero que você tenha se identificado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa uma curtida, muito importante, se inscreve no canal, manda esse vídeo para o seu amigo INFP ou que você acha que é INFP. E se você quiser verificar o seu tipo de personalidade, eu vou deixar o link aqui em cima. Você agenda comigo lá uma conversa e a gente vai descobrir juntos o seu tipo de personalidade, ok? Valeu, gente, e até a próxima.